Crianças, tudo bem com vocês ou não? Espero que todos estejam muito bem. Eu estou super animada para começar a contar a nossa história de hoje. Para não perder nenhuma das minhas histórias, você deve se inscrever no canal, dar um joinha, ativar o sininho e compartilhar com todos os seus amigos. E como sempre, antes de começar, quero mandar um beijo bem caloroso para todas as crianças que estão nos assistindo e curtindo as nossas histórias bíblicas. Uau! Hoje está um calor horrível aqui. Acho que é por causa da história que vou contar. Ela se encontra na Bíblia Sagrada, no livro de Daniel, no capítulo 3, de 1 a 30. Muitas vezes caímos em situações que são armadas para nos queimar. Você já passou pelo fogo? Não? Deve ser assustador. Vou contar a história de 3 jovens que foram fiéis a Deus, mesmo correndo o risco de serem jogados em uma fornalha para morrerem queimados. Vamos tentar compreender o que sentiram ali na fornalha ao experimentar coisas que são mais poderosas do que o fogo. Estão preparados para ouvir? Porque já está na hora de começar a nossa história. Nabucodonosor crescia em poder. Ano após ano, acrescentava países ao seu reino. Em cada terra era grandemente temido. Tornou-se orgulhoso de seu sucesso e deixou de adorar o Deus verdadeiro. Mas jamais se esqueceu da estátua que havia sonhado. Então teve uma grande ideia. Farei uma grande estátua e colocarei no campo de Dura, na província da Babilônia, para que todos possam vê-la. Será toda de ouro e muito grande. Deu ordens para que o trabalho começasse. Finalmente ficou maravilhada ao ver aquela linda estátua de ouro, de 27 metros de altura. Chamem todas as pessoas importantes dos países que conquistei para virem aqui. Enviou então mensageiro por todo o Império Babilônico, impondo aos prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias que viessem à consagração da estátua. Entre os que o rei convocou estavam Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens cativos na Babilônia. Eles conheciam o Deus único e verdadeiro que tinha feito o céu e a terra, aquele que fez você e eu. Você conhece o Deus único e verdadeiro? Aqueles 3 jovens conheciam e adoravam só a ele e jamais se encurvariam diante daquela estátua. Todos os convidados vieram. Nisto, o arauto anunciou em alta voz: no momento em que vocês virem o som dos instrumentos musicais, ajoelhem-se e adorem a imagem de ouro que o rei mandou fazer. Se alguém não fizesse isso, seria jogado na mesma hora numa fornalha de fogo acesa. Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali ajoelharam e adoraram a estátua de ouro, exceto aqueles 3 homens que ficaram de pé. Nessa hora, alguns governadores do palácio aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Crianças, o rei Nabucodonosor havia tornado estes 3 homens governadores, mas muitos dos outros oficiais
ficaram com ciúmes de Daniel e de seus 3 companheiros. Quando viram aqueles jovens em pé, entre todas aquelas pessoas importantes ajoelhadas, apressaram-se para contar ao rei. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: ora, o Senhor pôs administradores na província da Babilônia alguns judeus. Os judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao seu Deus, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamá-los. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava, e ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Darei a vocês outra chance. Estejam preparados. Ao ouvirem a música, ajoelhem-se e adorem. Senão, vocês serão lançados na fornalha de fogo. E aí veremos se existe um Deus que possa livrá-los das minhas mãos. Crianças, os 3 jovens poderiam ter pensado: não estaremos adorando a imagem se nos ajoelharmos apenas uma vez. Mas não, lembraram-se do mandamento de Deus: não farás para ti imagem e escultura, não adorarás nem lhe prestarás culto. Decidiram que sempre adorariam somente a Deus e responderam: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Crianças, existem muitos problemas que tentam dobrar a vida de um cristão, mas você não pode se render facilmente. Precisa manter-se firme para não perder a fé. A obediência a Deus é uma forma poderosa de alcançar livramento de situações difíceis. Você tem obedecido à vontade de Deus? Digo a vocês, obedeça a Deus mesmo que não compreenda. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens e, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois mandou que os seus soldados mais fortes os amarrassem e os jogassem na fornalha. Os 3 jovens, completamente vestidos com seus mantos, capa, chapéu e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava quente, mais quente do que nunca. Por isso as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: não foram 3 homens que amarramos e julgamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é então que eu estou vendo 4 homens andando soltos pela fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Crianças,
Aqueles 3 jovens não sabiam se Deus iria salvá-los da morte ou por meio da morte, mas estavam dependendo de Deus para dar-lhes a coragem necessária para ficar firmes em sua fé. Agora eu pergunto, quem era o 4º homem? Olha o que o próprio Deus havia prometido em Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então enviou ao Senhor Jesus para estar com eles. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham para cá. Os 3 saíram da fornalha e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nem um cabelo da sua cabeça. As suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo para livrar estes homens que confiam nele e o servem, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo morrer e não servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto no qual ninguém pode falar contra o Deus deles. Não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Crianças, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram 3 rapazes muito tementes a Deus. Permaneceram firmes em seus propósitos de fidelidade a Deus. Mesmo estando em um outro país que não era o deles, não se corromperam com os costumes da Babilônia, prostrando-se perante a estátua. Eles honraram a Deus e dessa forma eles foram livrados da morte na fornalha por um grande milagre de Deus. A estátua representa hoje tudo aquilo que quer ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Lembre-se, Deus é o único que deve ser adorado. E você? Será que quando você está na escola ou na casa de seus parentes que não amam a Deus, você se comporta como os 3 amigos ou age diferente? É muito importante aprendermos esta lição, pois eles permaneceram firmes nesta decisão e, mesmo sabendo do perigo iminente, confiaram que o Deus zeloso cuidaria deles. Apesar de serem jogados na fornalha ardente, eles não tiveram medo e logo o Senhor providenciou o livramento. Olha o que está escrito em Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Antes de orar, quero propor uma atividade para vocês. Façam uma lista das coisas que ainda fazem e não mostram fidelidade em comportamento e testemunho diante de Deus. Seja sincero ao escrever. Não precisa mostrar para ninguém. Crianças, feche os olhinhos e vamos orar. Deus, nos ajude a ser fiel em todos os momentos difíceis. Sabemos que quando colocamos a nossa confiança no Senhor, toda dúvida é tirada do nosso coração.
pois sabemos que o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus, amém. Crianças, tenho certeza que gostaram da nossa história. Espero encontrá-las no próximo domingo. Beijo grande no coração e tchau, tchau!